Vamos então continuar com a nossa leitura comentada do Caminho da Servidão do Hayek e o terceiro capítulo dele, Individualismo e Coletivismo. O que ele vai fazer nesse capítulo é tentar separar o que são os dois, e ele até clarifica que ele coloca o socialismo dentro de uma forma de coletivismo. Então a crítica que ele faz é o coletivismo de maneira geral em suas várias interações, seja ele comunismo, fascismo também, oposto ao individualismo da filosofia liberal. E o que ele clarifica nisso é que é o seguinte: os objetivos são os mesmos. Os objetivos do coletivismo e do liberalismo são os mesmos, em que eles querem tornar as pessoas mais livres, eles querem tornar as pessoas mais ricas, eles querem melhorar a vida das pessoas. O debate metodológico. Nesse sentido, o Hayek, ele não só nesse sentido, mas no geral, ele é um utilitarista. Ele não pensa na ética do Estado ou na ética do coletivismo ou do intervencionismo ou do que for. Ele quer saber o que funciona, quais são os resultados, etc. Ele se foca muito mais no método. Nisso ele é muito diferente do Rothbard, por exemplo, que era um eticista. Ele olhava e falava, não, a intervenção, o planejamento é antiético e eu refuto ele nessa direção. Nisso eles são diferentes. E o que o Hayek aponta é o seguinte, olha, é que o método dos coletivistas eles vão planejar os recursos, eles vão planejar como os recursos vão ser distribuídos. Por exemplo, o socialismo busca a abolição da propriedade privada dos meios de produção, e não vai ser então mais produzido para o lucro, e sim para o consumo. Só que para isso vai ter que haver um planejamento de o que vai ser produzido, para quem, quando, por quanto, onde. Alguém vai ter que planejar, alguém vai ter que planejar explicitamente uma estrutura econômica para distribuir isso tudo. Isso varia em outros coletivismos diferentes, mas implica no planejamento de recursos escassos, no planejamento econômico que vai ter que ser feito por alguém. E é isso que depois ele vai abordar ao longo do livro. E o que ele aponta, inclusive, é que os socialistas ficam basicamente debatendo como vai ser planejado. Eles acreditam em meios de planejamento diferentes, e nisso o fascismo diferencia do socialismo nos meios de planejamento. Com qual vai ser o objetivo, aliás, quem vai se beneficiar disso, né? E como a gente vai planejar as coisas. Agora, ele inclusive aponta que, ele fala, ó, se a gente fosse beneficiar uma elite nórdica, ou uma raça superior, ou uma cor em específico de pessoas, ou um grupo religioso, seriam os mesmos métodos, planejamento central da economia. Seria o mesmo método para você tentar prejudicar uma classe em favor de outra, enfim, qualquer grupo de pessoas. Seria o mesmo método. O que eles discutem é quem vai se beneficiar e como é que vai ser a estrutura. E ele tenta contrastar isso com a ideia de liberalismo clássico, que ele defende. E que o liberalismo clássico, de maneira geral, era. Okay? É isso que ele coloca. Hayek não era um libertário, ele não era um anarcocapitalista, embora quase todas as conclusões dele... Isso é uma das coisas irritantes nesse capítulo. Você vê que ele passa ali do lado, ele fica tentando passar, mas ele dá aquela corrida para trás com um troço assim meio de susto e fala, não, mas não, governo. Ele tenta justificar a coisa, e é irritante em vários aspectos que ele tenta fazer isso, mas ele tenta contrastar esse coletivismo, esse planejamento central de recursos a ser feito por alguém para alguém, contra a tradição liberal individualista. E o que ele falou é o seguinte: a ideia do liberalismo clássico é acreditar na concorrência. Você vai ter propriedade privada, inclusive dos meios de produção, e eles vão tentar concorrer para fornecer os melhores serviços e produtos. Ele é um utilitarista. E isso é a falha fatal do liberalismo clássico, é o utilitarismo, mas isso eu falo depois. O ponto é, falar, concorrência. E a concorrência deve ser protegida e deve haver um corpo de leis muito bem desenhado e planejado. Ai, dói falar umas coisas assim. Um corpo de leis muito bem desenhado e planejado para preservar a concorrência. Okay? Primeiro eu vou explicar o negócio dele, depois eu vou respondendo, porque senão vai enlamear o negócio aqui. Mas eu falo, função é proteger a concorrência. Proteger uma concorrência balanceada, justo, aqui tudo certinho. E se você vai ter uma regulação, e ele fala, não tem problema você ter uma regulação, você ter uma restrição de horas, não tem problema, desde que seja a mesma para todo mundo. Então, se você vai passar uma lei que estabelecimentos de alimentos precisam ter uma certa regulação sanitária, eles precisam limpar a caixa d'água e a cozinha e esterilizar tudo uma vez por semana. Bom, então isso tem que valer para todo mundo, porque então eles estão nas mesmas regras. Essa é a ideia dele de concorrência. O Estado não vai privilegiar esse em favor desse, não vai criar uma regulação para você, e não, ele vai tentar
fazer o que ele acha que for necessário para preservar a concorrência. Não para tornar a indústria melhor ou para melhor... Não. Para melhorar a concorrência. Essa é a ideia que ele defende. Enquanto ele fala, olha, socialistas e coletivistas não acreditam na concorrência. Eles não acreditam que isso vai levar a uma coisa boa. Eles acreditam que isso vai dispersar, que isso não é objetivo, que isso não é um plano, ok? Que isso não é uma organização social, isso é uma desordem, isso é caos, isso é bagunça. E de fato é caos, mas é um caos que faz sentido, é uma organização espontânea. Depois o Hayek explica isso posteriormente na literatura dele, ele trabalha bastante o caos organizado, né, o caos planejado, ordem espontânea, etc. Como de regras simples você tem uma grande complexidade. Eles falam, os coletivistas criticam isso porque eles falam, não, isso não é um plano, isso não é uma organização social, isso é bagunça, isso aí vai dar em cachaça e putaria, isso que vai terminar isso aí. Essa é a crítica dos coletivistas. Eles falam, não, tem que ter um plano e a ordem econômica deve se submeter a esse plano, deve se submeter a uma ordem política, não pode ter concorrência, ela tem que ser planejada para isso. Fala, essa é a diferença fundamental. E ele clarifica, olha, tem que ter liberdade de preços, liberdade de comprar e vender. Assim, não só vai ter liberdade de você precificar as coisas como você quiser, mas também não tem assim, vocês só podem comprar tantos insumos, vocês não podem comprar desses países, que nem o Brasil agora que foi bloquear a importação de café. Falou, não, compra o café, pronto, acabou, não pode ter limitação de você pode comprar isso, ou você só pode comprar esses materiais deles, ou você tem que comprar, não, isso ele é contra, isso é liberalismo clássico, é contra. Liberdade de preços, liberdade de compras. Liberdade de negócios, liberdade de bens cruzarem fronteiras. É isso que é o ponto geral. Ele fala, e tem que defender a propriedade privada e liberdade de contrato, que é a liberdade das pessoas entrarem em contratos, delas fazerem negócios e delas fazerem alguma concorrência minimamente efetiva para então fazer o que o liberalismo clássico quer fazer. Isso é uma das coisas que ele inclusive critica assim, um pouco marginalmente nesse capítulo, mas é uma crítica que tem que ser feita aos liberais clássicos, que muitos liberais clássicos não entendem isso, que o liberalismo é sobre instituições, ele não é sobre livre mercado. Ele não é sobre, o livre mercado sempre, e o liberalismo clássico, tá? Ele não é sobre, deixa ser, laissez-faire, não. Ele é sobre as instituições têm que fazer isso, mas é como as instituições têm que ser. Ele não é sobre capitalismo louco, sobre capitalismo livre, não. Ele é sobre como devem ser as instituições e o que elas devem fazer, e daí o resultado é a concorrência. Ele é sobre instituições, não sobre mercado, ok? Vamos deixar isso claro, até porque isso é... E daí eles acreditam na ideia de um governo com autorização do povo, mas eles olham isso muito mais de uma maneira eleitoral, etc. Mas, enfim, a visão deles de direitos naturais é curioso, isso foi o que matou o liberalismo clássico, né? Foi a visão de direitos naturais não como individuais... Assim, diziam individuais, mas não levaram até as últimas consequências deles serem individuais. Por isso que eu digo que o libertarianismo é basicamente o liberalismo levado, de fato, à sua conclusão final. O Mises falava isso, né? Ele falava, olha, se a secessão individual, a independência individual, você sair de um país, puder ser estendida a um nível individual, ela deve ser instituída a um nível individual. Isso é o liberalismo até as suas últimas consequências. Mas tem uns liberais que caem no meio, assim, o Hayek também cai no meio muito mais tarde, né? Mas muito liberal que fala... mas aí o Estado tem que fazer isso, não pode ter esses... Porra, mas, meu amigo, não é essa ideia, ok? Mas, enfim. O que o Hayek fala é o seguinte, qual que é a atuação do Estado? Que ele fala pro individualismo. Bens públicos e externalidades são dois problemas de economia. Quer dizer, quem vai fazer os bens públicos? Em outras palavras, as malditas das estradas. Quem é o governo tem que fazer as estradas porque não tem como cobrar isso individualmente. Quer dizer, é um problema econômico, tá vendo? Ele é utilitarista. É isso que mata o liberalismo clássico. Como é impossível produzir estradas e ruas sendo pagas pelo indivíduo e o mercado não consegue fazer isso, o governo tem que fazer. Como não tem como fazer iluminação pública, o governo tem que fazer. Como não tem os esgotos, o governo tem... Ele defende uma atuação governamental igual para todo mundo para produzir bens públicos. Bens que são de todos. Nossa, dói falar isso. Devo ter que tomar água depois. E outra coisa que ele defende é externalidades. Fala, bom, certo, então poluição, desmatamento, certo. Externalidades é quando alguma coisa negativa
que alguém faz que afeta outra pessoa. Por exemplo, poluição, certo? Eu tenho uma fábrica, eu estou produzindo as minhas coisas aqui, eu faço uma poluição, ela viaja para lá, uma galera lá sufoca, o problema não é meu, eles não têm como me processar por isso, eles não têm como fazer com que eu arque com os custos disso, e os custos disso não são impostos diretamente em mim. Se eles fossem na minha casa, eu ia me preocupar, ou se, enfim, prejudicasse a minha fábrica, tivesse um fogo, um incêndio, sei lá, eu ia ser prejudicado, mas não, prejudica outras pessoas. E isso é um problema econômico que precisa ser resolvido. E ele fala, bom, então como não tem como fazer isso, então o governo tem que lutar contra as externalidades. Então tem que regular a poluição, tem que evitar desmatamento, tem que evitar as baleias serem caçadas e esse tipo de coisa. Esse é o ponto que ele defende. Okay? Ó, concorrência mantida, liberdade de preços de compras, produção de bens públicos e externalidades. Só esse é o Estado individualista, proposta individualista de governo do Hayek, que ele contrasta com um planejamento econômico total, em que todos são obrigados a participar do plano, feito pelo Estado, por uma autoridade centralizada, de maneira geral, não democrática, não eleita. Ela simplesmente vai lá e quem não gostou, bom, você não tem o direito de não gostar, você tem o direito apenas de participar e calar essa boca, ou a gente vai cobrar uma bala da sua família. Esse é o contraste que ele faz. E aí, voltando para a análise dele da situação atual, que ele estava em 1944, ele fala, só que isso nunca foi realmente implantado, isso estava em curso, mas estava longe de ser implantado, quando as forças coletivistas, as forças de ideais coletivistas e de ideais anti-individualistas começaram a se fortalecer, começaram a dominar, e elas instalaram mais e mais coletivismos, e nisso ocorreu uma forma transitória. Ele coloca uma forma transitória que surge, em parte do desejo, assim, da boa intenção das pessoas de falar, não, talvez assim não tem que ter assim, planejamento central. O governo só tem que proibir certas pessoas de competirem. Então não vai ter assim, o governo monopoliza tudo e o governo vai produzir tudo. É só que o governo fala quem vai produzir isso. Ok? Não é que o governo vai ter uma estatal para tudo. É só que ele vai escolher 2 empresas e só essas 2 empresas vão fazer isso porque assim é melhor. Não é planejamento central. Sabe essa conversa? Assim, quer dizer, Brasil, campeões nacionais. Pô, isso... Curiosamente, tem uma atração na Ásia. Coreia do Sul e Japão operam assim. No Japão, cara, tudo no Japão tem reserva de mercado. Ah, TV, 3 empresas. Ah, não sei o que, 3 empresas. Não sei o que, essas 4 empresas. Ah, e alguém pode entrar? Não. É fantástico isso, mas é como eles operam. Por isso que você vê Mitsubishi lá, você fica fazendo tudo, pô. É uma coisa fantástica. E aqui no Brasil você teve a política dos campeões nacionais. Quer dizer, não é que o Estado assim tá abrindo estatais e planejando a economia e alocando todos os recursos e abolindo preços. Ele só está dizendo que só essa empresa pode fazer isso. É um meio termo, que ele chama de corporativismo. Falando, talvez sejam para alguns seja um Estado transitório. Não, a gente vai fazendo isso até estatizar tudo. Para alguns seja, não, olha, liberalismo não funciona, livre mercado, porque ele precisa ser regulado para não sei o quê, e daí a gente vai ter algumas empresas, porque certas coisas o governo tem que fazer para produzir, porque é melhor, porque são monopólios naturais, e começa a fazer umas conversas dessas. Você tem várias justificativas diferentes, mas todas elas terminam em corporativismo, que é o governo indiretamente intervir na concorrência, ou às vezes diretamente, mas enfim, forçando o mercado a se concentrar, forçando você a fazer certas coisas mais específicas. E isso ele coloca como um estágio transitório e ele fala, bom, isso é o seguinte, isso aí vai dar errado por quê? Porque esse planejamento não funciona, você não vai ter concorrência, então isso vai ser ineficiente, então isso ou vai falir ou ser de baixa qualidade, e daí você vai ter que ou voltar para livre mercado, ou, muito mais provavelmente, ir para um planejamento coletivo total, porque quando essas empresas falirem, vai falar, olha só, a gente limitou o mercado a 2 empresas, porque o capitalismo não funciona. E as 2 empresas faliram, tá vendo? O governo precisa manipular toda a economia, porque o capitalismo claramente falhou. Isso é a crise de 2008. O governo vai lá, manipula todo o mercado de dinheiro, manipula todo o mercado de juros, manipula os bancos. A indústria mais regulada dos Estados Unidos é banco. Cria um monte de leis que forçam um monte de fusões de bancos, pressiona os caras com um monte de burocracias, forçando eles a fazer empréstimos de subprime, joga dinheiro nos caras, manipulando todo o negócio de preço, cria uma bolha na bolsa, jogando os caras tudo lá, e daí quando os caras vão lá e o negócio cai, eles falam, tá vendo? Olha só como a livre concorrência não funciona, está provado, olha só, o governo não precisa cuidar desse...
Só que, né, você tem a separação de causa e efeito e muitas pessoas caem nessa conversa e não percebem como essa intervenção estatal levou o negócio. Daí a galera chega falando nacionalização. Outro exemplo é o Obamacare. Tinha um mercado de saúde, de mercado de seguro de saúde nos Estados Unidos que já era fortemente regulado antes do Obamacare. O Obamacare chega e regula mais, falando, agora vai ser assim, o mercado. E daí não funciona. E o que acontece? Os democratas que criavam o Obamacare chegam e falam, vai ter que nacionalizar, olha só. É a mesma balela. Como se agora o governo quisesse falar em nacionalizar o Debreche porque, claramente deu errado. Entendendo? Isso dá errado, primeiro, criticando ainda dentro do utilitarismo, porque assim, ok, você vai ter isso, mas para você ter um governo que vai basicamente, isso dá errado não o corporativismo, mas essa ideia de liberalismo clássico dá errado, fazendo uma crítica consequencialista, né, utilitarista dentro do liberalismo clássico, dá errado porque você vai precisar ter um governo de santos. E um governo de santos iluminados economicamente. Todos eles vão ter que saber perfeitamente economia para saber se as leis que eles estão passando de fato protegem a concorrência ou não. E você vai precisar que eles nunca se corrompam. Que em algum momento algum deles pode criar alguma lei. Fala, não, vou dizer aqui que é para ajudar a concorrência, mas não é. Criar uma agência reguladora aqui para proteger a concorrência, que vai lá e restringe. Pode ser feito isso por malícia mesmo, por mau intuito dos políticos. Então você vai precisar de um governo de santos. Agora, quem que vai eleger santos? A população santa. Ora, mas a população santa não precisa de um governo para fazer isso, pô. Você acaba... Isso ainda é uma crítica consequencialista que eu podia, inclusive, totalmente pular ela, mas, enfim, mesmo para responder disso, porque tem gente que usa essa filosofia consequencialista, utilitarista, então tá bom, vamos tentar fazer o argumento dentro. Você deveria ser capaz de fazer os argumentos, mesmo em posições filosóficas idiotas, é um exercício interessante. Você vai precisar de um governo de santos, e mesmo assim, eles podem criar leis que atrapalham a concorrência, como leis antimonopólio, que não são leis antimonopólio, são uma puta furada, mas enfim... Eles podem criar leis que atrapalham a concorrência e não perceber isso. Então você vai precisar de um governo de santos e um governo de gênios econômicos para saber ler um código de leis complexo pra caramba e falar, não, mas aqui tá tudo certo, a concorrência não está afetada, quer dizer, não vai dar certo. E esse é o problema também do utilitarismo liberal, quando eu falei libertário, liberal. Que é bom, uma vez que você entrar no debate utilitarista, você vai ter que debater coletivista, no sentido de organização econômica. E vai ser um saco, porque ele vai sempre querer falar... Você vai acabar no debate com o Ciro Gomes, em que o cara começa a cagar a estatística e porcentagem de todo lado, falando que, mas nesse caso específico, o governo foi lá e fez esse negócio aqui, daí o cara conta toda uma história, que metade dela não é verdade, e falando, tá vendo? Aí aqui o planejamento central funcionou. Então a gente deveria planejar centralmente toda a economia. E você vai ter que debater esse filho da mãe até o inferno. E você vai morrer e o cara não vai aceitar. Você vai morrer de velho, de fome, de sede, não sei. E o cara vai estar lá ainda invocando algum fato histórico bizarro, distorcido, para dizer que, olha, o governo fez isso e daí a gente foi pra lua. E é um debate inútil, que é muito fácil de distorcer, muito fácil de cair em falácias. E é um saco. Francamente, um saco. Esse debate. Quando você entra no utilitarismo, você vai ter esse problema. E se o outro cara conseguir engamelar os eleitores, que é tudo que ele precisa fazer, como aconteceu, como o Hayek fala, como o Hayek tá atacando no caminho da servidão, o cara conseguir engamelar os eleitores, que de fato, não, o governo precisa nacionalizar tudo, você vai falar o quê? Você admitiu uma posição utilitarista, você admitiu uma posição eficientista. Se você perder o debate do eficientismo pro cara, mesmo que ele esteja errado em gamelha a população estilo Ciro Gomes, você perdeu. Agora, pronto, agora os caras vão votar em socialismo, em fascismo, em coletivismo, em nacionalismos diferentes. Que droga. O debate correto é você ficar no debate ético. Não, pera, antes de tudo, que o debate, nenhum economista... Se propor isso para um economista, ele vai olhar para você como se você tivesse saído de uma nave alienígena. Ele vai falar, não, porque a regulamentação econômica... Pera. Que autoridade você tem para regulamentar uma empresa? O cara vai olhar... Como assim? Não, porque a gente queria fazer um imposto, mas eu fiz... Não. Que autoridade você tem para taxar? Governo, pô. Não, mas quem elegeu você? Esses eleitores. E quem autorizou eles a mandar nos outros? Esse é o debate correto. E é por isso que o liberalismo clássico caiu para o coletivismo. É aí que o Hayek... Fica irritante o fato que ele fica nesse debate, mas enfim... Foi aí que o negócio caiu. Porque não faz esse questionamento. Peraí, qual é a sua autoridade como governante? Quem morreu te fez rei?
Quem aceitou? A gente não aceitou esse sistema político, desculpa. Qual é a sua autoridade para vir aqui pegar meu dinheiro para fazer alguma coisa? Qual é a sua autoridade para entrar numa empresa e dizer o que eu tenho que fazer? Ah, mas a gente tá fazendo para todo mundo. Quem te autorizou a entrar em todas as empresas e falar o que elas têm que fazer? Que autoridade ética, moral você tem para fazer isso? Ah, nenhuma. Bom, então acabou, você não tem autoridade para fazer isso. Essa é a posição libertária. Que também é a posição que você leva a direitos naturais às suas últimas consequências, né? Que os liberais clássicos falharam em fazer. O próprio Hoppe fala disso bastante. Ele fala, bom, é natural que o... Aliás, não, o Rothbard que fala isso na Ética da Liberdade, desculpa, confundi. O Rothbard ele fala assim, os primeiros idealizadores, os primeiros que descobrem alguma coisa ou abrem um novo campo, é normal que os caras façam vários erros. Cabe aos seus sucessores ir corrigindo eles ao longo do tempo. E por exemplo, isso aqui tá errado. Não, a ideia tava boa, mas esse ponto aqui tava errado. Vamos mudar isso aqui e ir melhorando ao longo do tempo. O Locke cometeu vários erros. O Adam Smith falou a porcaria da teoria de valor de trabalho, minha nossa. E com o tempo a gente foi depurando, e isso é uma coisa que precisa ser depurada do Hayek, mas ele defende, então eu preciso explicar aqui pra você saber o que é e por que tá errado também. Mas enfim, por esse episódio é isso. Links na descrição e tchau, tchau.